vamos conversar sobre a oficina, tá? Deixa eu até abrir aqui também para a gente se ver. Deu. Então, assim, tu tem alguma dúvida? Chegou a ler o nosso programa? Então, eu sou arquivista, né? Eu estou fazendo doutorado quer dizer, o tema da tese é a preservação do audiovisual. Então, acho que esse curso ele vai ter muito a ajudar por conta dos metadados, né? Sim, sim. Toda essa parte de gerenciamento de mídias digitais, que é o que mais está Ótimo. bombando Porque, hoje, assim, né? ó, nós temos dois focos no curso, né? O primeiro Uhum, foco, que é o foco maior, que é o de maior trabalho, é o foco do logger nos sets de gravação. Né? Que é receber os dados, como colocar, como passar para o computador de forma segura, a uhum, forma de tu trabalhar, né? E depois a outra parte, que é o logger dentro da pós-produção, junto com o editor, colorista, né? A função dele, que daí vem a parte dos metadados, fazer os metadados, como fazer esses metadados no audiovisual, isso tudo a gente vai ver. Mas eu vou trabalhar com vocês com o programa do DaVinci Resolve, que é um programa gratuito e super completo, hum, né? Vocês baixam ele gratuitamente, não paga nada, principalmente para fazer o trabalho de logger e metadados, não precisa pagar nada. O que eles cobram mesmo, que deve preço de R$ 2.000 o programa, é a questão já de profissionalização com utilização de IA e outros recursos mais para coloração e edição, que não há necessidade de um logger ter isso aí, né? Você já tem uma coisa que você baixar no seu computador esse programa, tá? Tem a versão de graça pelo site, né? DaVinci uhum. Resolve. Não é o estúdio gratuito, tá? Mas Tá. a gente vai trabalhar na terceira, se não me engano, é terceira, quarta e quinta aula com ele. Deixa eu ver aqui direitinho. Não, na quarta e quinta aula a gente trabalha com ele, tá? Porque antes a gente vai ver muita parte teórica, né? O curso, na verdade, ele era de 3 encontros, mas a pedido dos alunos mesmo, eu passei para 5, porque eu vou dar toda aquela parte teórica de codecs, de tela, de gravação, porque vocês têm que saber, né? Mais ou menos. E também a questão, vou explicar para vocês como é que é a questão profissional, como é que vocês conseguem o DRT de logger, como é que se chama, porque não existe logger, né? A nossa legislação é de 77. Né? Hum, Então, está muito defasada. Toda a parte digital não existe na nossa legislação. Então, existem aham. adequações. Né? Lá tu não chama-se editor, tu chama-se montador, porque ainda é da ideia de tu cortava a fita. Disse, Caraca. né? Então, por exemplo, o logger é o segundo assistente de câmera que eles consideram. Né? Mas espero que um dia eles atualizem isso, né? Porque, por exemplo, colorista não existe. Daí eles colocam como técnico de finalização de filmes cinematográficos. Então, Uhum. tem todo um truquezinho que tu vai ter que onde encaixar essas áreas, né, para a gente fazer também a questão de, né, eu vou explicar para vocês, no Rio de Janeiro, São Paulo e essas cidades que têm o SINCINE, ou o STI, STIC, que se fala, eu acho, que é o do Rio, né, como é que vocês fazem, onde é que é, quais são os processos, o que vocês precisam, né, isso tudo eu também explico para vocês, a questão ética de trabalhar com o material dos outros, né, a Uhum. confidencialidade, essas coisas. É, mais ou menos é isso. Ele tem uma parte É, prática, né, aham. mas a grande parte acabou ficando bastante coisa teórica, de o que é um Apple ProRes, proxy, uh, né, porque tem alguns editores que pedem para você já enviar proxy, e nem toda câmera faz a proxy também, né? Então, daí vocês teriam que fazer a proxy para eles. Tudo eu ensino vocês também a fazer aqui também, muito simples, de certa forma, porque o DaVinci já nos traz essas ferramentas de forma muito, muito, muito boas, né? E eu Entendi. ensino a trabalhar com o DaVinci, mas aí também para a parte de metadados, se for fazer só metadados para arquivar documentos e ter tudo bonitinho, ele funciona completamente. Pode fazer tudo por ele, tudo e tal, né? O que não funciona é, por exemplo, se o editor for trocar de editor de vídeo, Hum. né?
E se for para fazer só metadados, também tem programinhas que fazem isso. Que é só botar o lado, põe o arquivo, ele fica no metadados e fica um pouquinho mais universal. Né? O foco Agora, aqui é... deixa eu fazer Oi? uma pergunta. Qual é basicamente, assim, existe essa diferença entre o logger de cinema e de audiovisual TV? Não, Streaming? não, não, é a mesma É coisa. tudo Audiovisual é a igual, mesma né? coisa, tudo igual, tudo igual. Tudo Audiovisual, igual, né? audiovisual é TV, cinema, tudo Uhum, perfeito. que é com câmera, né? A única diferença é que a gente tem alguns cineastas que ainda, mas é muito pouco, fazem com película, mas Uhum. a maioria é digital. A película é muito cara, é muito difícil, fica muito caro o filme, porque tem que revelar, para tu ver se o que tu gravou, só ver depois de passar por uma pré-revelação que se chama copiando o filme. É um processo muito mais lento, né? E daí o Logger nem entra praticamente nisso, porque na película, porque o Logger vai trabalhar com as mídias digitais, né? Digitais. Digitais, Uhum. vai pegar o cartãozinho de memória, ou o cartãozinho de memória, depende muito da câmera, né? Vai mandar para o computador vai passar para os HDs, né? A gente vai falar as diferenças de HDs, os melhores para vocês comprarem, se vocês comprar, se vocês devem alugar material, ou quem deve fazer isso para vocês, isso tudo a gente conversa, né? Então, Aí, assim, eu trabalho muito com elevação digital desde 2018. E eu uhum, sou servidor da Biblioteca Nacional. E a gente fez ótimo. um manual de boas práticas. E a gente ficou muito surpreso, conversando com o pessoal da TI, a gente já perdeu dados armazenados em HD, mas não perdemos ainda, então a gente saiba, em CD e DVD. Porque esses HDs externos, ele é um disco, né? É um Ele não é disco. feito para ficar na inércia. E aí você Não. vai, põe ele lá, aí daqui a 2 anos você vai lá, um ano, e ele É, tá por isso que parado, né? daí, para vocês, eu acredito que o ideal, agora falando nem como logger, mas como com um pouco eu entendo de tecnologia, é nuvem. Nuvem, sim, é. Tem que ser nuvem. Porque a Mas nuvem, então, a nuvem, ela esbarra, é uma coisa muito delicada, porque a gente é o tem e-book. E-book tem direito autoral. É como que a gente pega o livro do autor X e tal e põe numa Amazon da vida? Não, tu não vai botar tu não vai botar na Amazon. A nuvem que eu falo, tu vai botar, não vai contratar uma empresa de nuvem e tu vai guardar lá. Ele é como se fosse uma garagem. E vocês vão guardar lá. Só que isso tem mensalidade, né? Tem custo de como trabalhar. É, Esse é o problema. Mas a mídia física para guardar, nem o CD é bom. Eu tinha um monte de coisa em CD, fui pegar o CD de anos depois, ele está todo mofado. Não é mofado. Ainda mais que eu morei no Rio um tempo, morei em Santa Catarina, e aí a gente vai se mudando, eu sou meio cigana, e ainda mais cidades litorâneas, para estragar é do estoque. Né? Mas hoje em dia a tecnologia dos HDs externos estão muito melhores, muito é. melhores. Porque na verdade o ideal já que eles são caros para se adquirir, é um HD de SSD. Ele tem um sistema diferente, ele é mais rápido também de leitura, né? Isso tudo Ah, esse tipo de coisa, a gente conversa direitinho, né? tá. E aí eu vi cara, que assim, era um servidor portátil mini, que ele Eu custa vou te mostrar, tipo uns 20 mil reais. ó, o que eu trabalho é isso aqui, ó. Calma aí. Calma. Em vez dá para ver aqui, ó, tá vendo esses grandões aqui, ó? Cada um tem Aham. 8 terabytes, né? Oito. Mas eles já tá, Isso. é. Então eles são carinhos, são bem caros, Uhum. Sim. né? Mas eles têm que ser ligados à luz, eles são tipo servidores, mas mesmo assim pode dar o desgaste, tudo que a tecnologia pode dar. Hum, Né? Então, na verdade, tem que ter alguém que vai mexer, às vezes, de vez em quando, com ele. Acho que, de repente, seria sim. isso. Né? Porque ele é feito para isso, para tu apagar depois que tu não precisa mais das coisas. Né? E a questão de mídias digitais, de guardar mídias digitais, né, na minha cabeça também, eu acho que é uma incógnita de onde realmente é o melhor. O melhor é nuvem, mas a nuvem tem um custo alto. Porque eu não estou falando, já falando na Biblioteca Nacional, não estou falando de 1 terabyte, estou falando de muitos terabytes. É. Né? Ainda mais Então, audiovisual, né? sim, Que eu consome sei muito. porque eu tenho 2 terabytes comprados do Google e tenho dois do iCloud.
E isso porque eu vou revezando, eu vou tirando de um, botando para o outro, né? Mas é bem complicado. É bem complicado É. nesse sentido mesmo. Ainda não temos porque, na verdade, a gente tem um grande problema com a questão de armazenamento, porque o problema ele está em outro ponto da nossa vida cotidiana, que é a questão as coisas não são mais feitas para durar. Esse é o problema maior. Obsolescência programada. Exatamente. Isso que agora está sendo proibido na França, por exemplo, maravilhoso a lei que eles tiveram agora, tu não pode mais, se tu for comprar um controle remoto, ele vai durar 1 ano, só vai estar escrito, ele dura só 1 ano. Tu não vai mais comprar, tu vai comprar aquele que dura 2, 3 anos. Então, né, qualquer engenheiro vai te dizer o seguinte, sabe que essa lâmpadas, as nossas lâmpadas, elas podem durar a vida inteira, mas eles fazem de uma forma com que ela queime para que tenha a indústria. Né? Então, esse tipo de coisa é meio complicado. Então, para uma biblioteca armazenar mídias digitais é bem complicado. Né? Tem que ser nuvem. É o único jeito, tem que investir em nuvem, tem que fazer um orçamento, fazer uma licitação e pegar a nuvem. Né? Então, a gente está Fale. torcendo o SERPRO, ele está com esse projeto de nuvem soberana, né? E aí o próprio Ótimo. governo desenvolver a mídia. Mas assim, as pessoas reclamam muito do SERPRO, porque uma Amazon da vida, ela pode fazer um preço mais atrativo para você, né? E por incrível que pareça, para um órgão do governo contratar a nuvem do governo é mais caro do que a Amazon. Porque assim, Então, né? a Amazon ela joga pesado porque ela quer ter o governo como cliente, né? Então ela consegue fazer um preço mais agressivo. Então isso que às vezes esbarra um pouco. Só que aí é isso que a gente estava falando. Cara, assim, era dinheiro bom. Tipo, toda a BN é digital, que a gente, sei lá, tem 50 terabytes, daria uns 200 mil reais por mês. É, é dinheiro. E aí a dúvida cara, se eu tenho o certo que é do governo e eu não tenho esse dinheiro, eu sei que tá tudo em casa, né? Agora, assim, se eu tenho a Amazon e não tenho dinheiro mais para pagar ela, como que eu faço isso assim? Eu vou acessar, complicado. então tem toda, mas tá avançando Que aí essa nuvem soberana, vamos ver onde dá, né? sim. Deloer, não sei pronunciar o teu nome certo, o que está escrito aqui. Tudo bom? Oi, boa noite, tudo bem? Não vou conseguir abrir a câmera, mas estou escutando vocês aqui. Tranquilo. Eu estava falando com o Wellington aqui sobre a oficina, né? Ele falou que ele trabalha com a questão de dados, né? E digitais, e aí o interesse dele partiu a partir disso, né? E você faz o quê? Então, eu venho no departamento de fotografia, né? Que como eu moro num estado bem pequeno, então eu não posso dizer que eu sou diretor de fotografia. Certo que eu já fiz algumas direções de curtas e estou no início, fotografo há bastante tempo e eu venho procurar o GMA mais porque também estou numa paixão, porque eu sei que não é viável ainda, enfim. Sou freelancer e são outras histórias, mas a questão do gerenciamento de mídias é porque eu venho vendo a necessidade de desenvolver um acervo, né? E daí eu Ótimo. sei que eu tenho muita coisa, mas assim, tá organizado do meu jeito, mas eu tenho que começar a organizar de uma maneira de que seja Certo. universal. A oficina ela é mais focada mesmo para o trabalho do set, de logagem. E olha, eu vou ser bem sincero, como já tem experiência com fotografia, é uma ótima porta de entrada para as produtoras grandes, tá? Sim. Por quê? Porque é um trabalho que muitas vezes ele não é bem considerado no sentido de as pessoas que, eu quero ser logger. E tem muito trabalho, tem muita demanda. Então, é uma coisa muito interessante de se pensar, né, a fazer, porque tu trabalha dentro da equipe de fotografia, né,
estava falando com o Wellington. Desculpa só interromper rapidinho. Oi. Não, eu não desmereço, não. Também é uma coisa que eu sinto falta, sabe? Porque é uma organização, como eu trabalho com uma equipe bem reduzida, então, Sim. se eu mesmo fotografo e vou editar, às vezes eu fico perdido. Então, sabendo como pedir isso, sabe? Aos meus assistentes, Entendi, às pessoas ótimo. que estão próximas a mim, e podendo ensinar eles de uma maneira assim, velho, é essa maneira que se trabalhe, para mim, a maneira que eu estou acostumado, que vai deixar meu workflow muito rápido. Então, eu também procuro isso, sabe? Só foi porque vocês entraram numa discussão assunto, aí. né? Né? O bom de oficina é isso, que a gente começa a conversar uma coisa, depois vai para lá e puxa aqui. Eu gosto da dinâmica. Eu dou aula também para atores, então tá a mesma coisa. A gente começa trabalhando improviso aqui, quando a gente já está fazendo 1000 outras coisas junto, né? Então, a questão da oficina, tem uma parte bem teórica nos 2 primeiros dias, tá? Porque foi me pedido. No meu conceito, eu achei que, de repente, as pessoas já tinham uma noção, mas não. Que é a questão dos codecs, como funcionam os codecs, os diferentes codecs mais usados, então, câmeras, quais as câmeras mais usadas em si, né? E por que elas são tão boas. Algumas coisas assim que vocês podem perguntar. Se eu não souber exatamente no mesmo momento, eu pesquiso e já mando a resposta para vocês, né? Porque, às vezes, a gente tem uma coisa muito interessante quando a gente está trabalhando, e vocês devem saber tanto quanto eu, porque todo mundo funciona assim. Quando em time que está ganhando, a gente não mexe. Então, a gente vai estar acostumado com aquilo, e fica com aquilo, e às vezes algumas coisas novas aparecem, a gente fica meio desatualizado. Mas isso acontece, é normal, né? Que nem da outra vez eles pediram se eu conhecia outros programas de loggers. Conheço, mas eu não uso porque eu sou uma cria do DaVinci, porque o DaVinci ele me propõe muita coisa boa num só software, não ficar pulando de software em software, fica muito mais fácil para mim. Eu edito nele, eu faço programação nele, eu faço logger nele, eu faço tudo nele. Exporto, inclusive, como é o estúdio, que eu pago, eu faço, inclusive, DCPs dos meus filmes para poder botar em festival, que é caríssimo mandar fazer fora, né? Então, eu tenho E vocês, na oficina, eu vou pedir que vocês tenham para poder fazer exercício juntos. Vocês vão ter um material para fazer o download de alguns arquivos para a gente brincar um pouquinho, né? Quem não estiver tranquilo, né? A gente pode acompanhar a aula, porque a minha tela eu vou compartilhar. Vocês vão ver tudo como se faz, tudo bonitinho, mas quem puder assistindo no celular a aula e acompanhando no computador, seria ótimo, porque daí vai fazer ao vivo e a prática, né? Nós vamos ver primeiramente, assim, bastante o trabalho do logger no set de filmagem e também junto com a ilha de edição, que tem 2 loggers, na verdade, né? É um só, normalmente é o mesmo profissional, mas ele trabalha em 2 momentos. Ele trabalha tanto na produção como na pós-produção, né? Na finalização do trabalho, né? Daí tem mais ou menos isso que a gente vai ver, mais ou menos isso que a gente vai esmiuçar na oficina. São 5 dias de 2 horas, tá? Se vocês perderem um dia, eu sei que a aula fica gravada, vocês têm 48 horas para assistir a aula perdida, tá? Isso que eu ia perguntar, porque no dia 11, acho que é uma quarta-feira, eu tenho aula, Tá. um grupo de estudos. Aí esse dia, eu acho assim, eu até, eu acho que não vai dar, porque eu vou estar lá no Botafogo Esse e acaba dia sendo... Esse dia praticamente vai ser um dia bem de conversa, então vai ser tranquilo, né? beleza, O perfeito. prático mesmo é no Tá. quarto dia, que a gente vai para você no Que é a quarto dia vocês quinta, vão ter, né? que é na quinta, né? Que é o dia que a gente vai mexer mesmo. Normalmente a gente não consegue mexer tudo no quarto dia, a gente pega um pouquinho no segundo, por isso que o quinto dia tem menos assunto, porque provavelmente a gente vai ter que fazer a questão do áudio, a gente sempre faz no segundo dia, né? Eu coloco assim, porque às vezes dá tempo, mas depende muito da turma, né? Porque quando começa com muita pergunta, muita coisa, e eu acabo respondendo, e eu também acabo divagando com vocês, que já ficou divagando sobre nuvem do governo, né? Então a gente vai trocando as ideias, eu vou trocando as minhas ideias eu vou dar conselhos profissionais para vocês de como funcionou comigo, de como funciona comigo, como funcionou, né? Porque eu falei no começo que o pessoal não estava. Oi, Joyce, tudo bom? Então, como é que é a questão
de profissionalização depois para tirar o DRT de logger, que existe. Tem muitos que não sabem, mas existe, né? Tu pode fazer o DRT, que tem outro nomezinho, que é o que está falando também com o Hélio, com a nossa legislação é de 77 nem tinha cinema digital de verdade, né? Nem sabia o que era cartão, imagina, de 77, não sabia nem o que era disquete, quanto mais quanto mais cartão de memória, né, gente? Então, basicamente é isso. Tem alguma outra dúvida? Joyce, tudo bom? Chegou agora há pouco? Não, estou tirando as minhas dúvidas aqui. Então tá. Tem uma dúvida, assim, mais alguma coisa do que tu imagina da oficina, o que tu precisa... Porque, assim, ó, esse é o currículo, gente, tá? O que eu programei, tá? Mas algumas coisas a gente pode ir mudando, pegando coisa que é importante para vocês, isso é... Porque cinema é isso, gente, e a tecnologia também é isso. Nada é imutável. Por isso que eu gosto muito, sou muito apaixonada por tecnologia nesse sentido, porque hoje é uma coisa, amanhã é outra, né? Logger é uma das funções mais novas do cinema, por exemplo, né? Porque na película não tem logger, né? E nos primeiros anos do cinema digital não se sabia o que fazer com, não se tinha essa noção de ter uma pessoa específica para isso, e é muito importante, porque se tu perder, o logger só está responsável pelo filme bruto. Se tu perder o filme bruto, perdeu o filme, acabou o filme, acabou. Seja o que for, se o cara perder, já era. Né? E é muito bom, porque hoje, com a tecnologia que a gente tem hoje, vocês conseguem ter noção se valeram todas as cenas mesmo, se não deu nenhum problema de corromper arquivo, que isso é normal com cartão de memória. Né? Não é impossível de acontecer. Então, você sabe na hora, diz, não, olha aqui, ó, cartão, tal arquivo não funciona, né? Com certeza, eles vão ter o boletim, tu vai saber que cena é aquela, eles vão ter que aproveitar que no set regravam aquele plano, aquela cena, se foi uma das que valeu. Então, são coisas também que é interessante, que você sabe na hora, né? Isso, mas para isso, daí tem que ser feito o log por um aplicativo como o DaVinci. Né? Então, o DaVinci para logger, qualquer fase dele, ele é gratuito. Eu vou pedir que vocês baixem, façam download no computador de vocês, né? E essa aula prática assistam no celular, por exemplo, a aula e no computador trabalhem. Se não puderem, pode ficar só observando que eu vou fazer tudo com a tela, vocês assistindo, vendo a minha tela, vocês vão ver como se faz, né? Então, daí você pode fazer os prints de tela, que é como eu guardo aula online. Eu tenho umas pastinhas que eu organizo as minhas aulas online que eu assisto. E vou salvando as telas de coisas que eu tenho que guardar, que eu acho importante depois revisar. Né? Então, é isso. Basicamente, se tiver alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram... eu sou pontual, tá? Já avisando, eu sou pontual. Hoje eu dei 5 minutos, mas normalmente eu começo a aula 2 minutos depois só. Já começo a aula. Porque a gente tem pouco tempo, gente, e eu falo muito pelos cotovelos, vocês perceberam? E vocês também falam. Então, daí, quando a gente está conversando, a gente vai acabar perdendo muito tempo o conteúdo é grande. Fale. Existe alguma atividade do logger que ajuda na preservação, que tem a ver com a preservação ou não? Assim, o logger ele é mais de produção e pós-produção. Então, o que acontece? Teoricamente, tá? Teoricamente, tu pega o arquivo bruto do filme, tu passa o arquivo do filme para o editor edita, o filme está ali pronto, maioria dos casos é deletado o resto. O que não vai ser usado, não existe uma manutenção daquilo lá. Daí a manutenção do filme pronto ou de algumas cenas que tu quer fazer, tipo cenas que você gravou, como é que é? Extras de DVD, né, que tinha uma vez. Agora no iTunes até tem os extras. Então, que tu quer depois montar alguma outra coisa, isso sim, mas normalmente os brutos, dependendo do produtor, aí sim tu tem que ter um armazenamento muito grande, mas a maioria é descartado. Mas os metadados que o logger vai trabalhando ali, naquele ele filme... Muitas ele que vezes decide quais são? Não, como é que come? Não, porque, por exemplo, assim, tu vai pegar um logger de uma cena, tá? Tu vai ter um boletim que tu vai receber, em que vai dizer que aquela cena foi a cena X, do plano tal,
né? E foi gravado em tal dia. Esses dados que tu vai passar para lá, né? O diretor do filme, essas coisas, né? Esses lados. E esse é um trabalho que não é muito comum, tá? Vou ser bem sincero. Eu só fiz uma vez metadados pelo DaVinci, porque me contrataram para fazer o logger dos dois loggers. E o cara para receber o material, ele queria por determinadas coisas, já tudo determinado, que era mais fácil para ele, porque não tinha muito tempo, né? O editor ele era mais famosinho, ele tinha uma demanda muito grande de trabalho, então ele já recebia praticamente pronto, quase decupado, né? Então, para saber que arquivo valeu, que não valeu, isso tem tudo nas tabelas que tu recebe, né? Tu vai receber umas tabelas do outro assistente de câmera, que vai ter feito a anotação, né? Dependendo do set, é o assistente de direção que faz, depende muito do tamanho do set, gente. É tudo uma variável, né? Como a gente trabalha muito muito cinema de guerrilha são 8 pessoas no máximo no set, então isso quando tem 8 pessoas, né? Então é uma luta, então depende muito, né? Mas normalmente o bruto de um filme acaba indo fora porque não tem como guardar, ainda mais faz muitos filmes. Eu que tenho uma escola de atores, eu faço filmes no final das oficinas com todos os alunos, faço isso desde 2009. Então, imagina se eu tivesse os brutos de tudo. Eu não teria HD para tudo, né? Não teria. Né? Então, eu deixo os brutos, eu gosto de deixar assim, deixar o filme bruto sem som, sem som, só o som tratado, sem a música, com as faixas de música, e o filme finalizado com o cor tudo prontinho. Daí tenho dois blocos. Mas nem de todo filme eu tenho isso também, porque é muito material que a gente acaba não vou usar nunca mais, a gente elimina. Né? Porque é os lixos aqui para a gente é que né? Porque tu vai querer um plano em que o ator errou, sabe? Não tem, ou que o enquadramento deu problema, ou que, sabe? Então, tem N motivos que tu não usa aquele plano, não tem por que ficar guardando ele. Mas daí o filme bruto e o filme bruto que eu chamo e o filme finalizado, a gente normalmente guarda, daí sim. Mas daí já é com o editor e vai para frente. Depois que ele entregou, tá liberado. A mesma coisa dos HDs, que ou tu aluga os HDs, ou eles alugam os teus HDs, ou tu, dependendo se a impressão for muito pobre, tu empresta os teus HDs, né? Tu leva os teus HDs, mas tu tem coisa que a gente vai conversar muito, questão de seguro, de tudo. Teve uma vez que eu fui assaltado com todo o material, mas não levaram o material por uma sorte, assim, e foi isso, coisa que vocês não podem nunca fazer na vida. Qual os erros da gente? Dos meus erros, eu falo tudo para vocês, porque a gente não pode cometer erros 2 vezes, né? Errar humano e permanecer no erro é burrice. Então, certas coisas que a gente tem uma responsabilidade muito grande que a gente não pode fazer. Tu não pode sair do set sem ter passado os HDs, mesmo que o diretor diga não pode mais ficar nesse set, tem que terminar de passar. Porque se perder o material, perde o filme, a responsabilidade é nossa. Né? Esse tipo de coisa tudo a gente vai, que essa questão de ética, a questão de sigilo, a questão, não só a questão técnica, mas também essas coisas humanas de como é o trabalho dia a dia, que a gente vai conversar bastante. Tá? O primeiro dia e o último dia é basicamente uma conversa, tem bastante coisa teórica, mas são dias, né? O último dia é uma coisa mais, que é a parte mais ética do trabalho nosso, né? E o primeiro dia é a parte mais teórica, o que é fluxo de trabalho, organização. Vou mostrar para vocês como é que seria a mesinha certa do logger, tudo bonitinho, né? Então é isso, gente. Alguma dúvida, alguma coisa a acrescentar? Alguma dúvida que vocês gostariam que eu explanasse na oficina? Por mim, ok. Por mim, eu já tirei todas as dúvidas. Deloer, Joyce. Não, tá Não, tranquilo, por é mim mais ou menos o que eu imaginava. Então tá, por mim também, gente. tá tranquilo. Então foi um prazer, né, falar com vocês e espero ver todos vocês segunda-feira, né, para a gente fazer essa aventura didática online, tá? E qualquer dúvida pode mandar, pode escrever, falar com o pessoal ali da BC, que daí também depois, aí, na hora da oficina, a gente pode comentar. Ah, eu gostaria de saber sobre programa X, programa Y, não tem problema. Se eu não souber, eu pesquiso, né? Porque eu tenho essa vantagem muito grande de ser super autodidata em muitas coisas, eu aprendo muito fácil. E é uma das... Todo mundo tem um pequeno superpoder. Meu pequeno superpoder é conseguir entender as coisas muito rápido.
né? Então, para mim é tranquilo pesquisar. Para vocês, eu gosto de pesquisar, então vai ser para mim uma aventura gostosa. Tá bom, gente? Muito obrigado. Então, uma boa noite e espero ver boa vocês na noite. semana que vem, então, tá? Tá certo. Massa, Até mais. abração, Até obrigado. mais, gente. Boa Tchau. noite.